Oi pessoal, eu sou o Binho do canal Laribinho e estou aqui para falar com vocês sobre um assunto e esse assunto é o autismo. Eu gostaria de conversar com vocês sobre isso porque, para quem lê as coisas que eu escrevo lá no site, eu tive recentemente que fazer uma consulta porque, eu vou contar um pouco da minha história, provavelmente eu vou ter que fazer em algumas partes para não ficar muito comprido, mas assim, no Brasil eu fui diagnosticado com TDAH. Por quê? Porque por muito tempo na minha vida eu tive problemas em lembrar das coisas, tive problemas em prestar atenção desde criança, eu tive alguns problemas como esse e fui procurar um neurologista uma certa altura da minha vida para ver se eu tinha algum problema cerebral ou não, porque o tempo todo tentamos, na minha casa a gente tentou muitas coisas para tentar resolver esse problema, mas nada funcionou. E então, bem mais tarde, quando isso já estava acarretando problemas no meu trabalho, eu resolvi fazer os exames. E eu só fui no neurologista e eles falaram que eu tinha TDAH. E aí eu fui num psicólogo, mas já comecei a tomar alguns remédios, né? E só que isso não durou muito tempo, porque pouco tempo depois eu vim aqui pro Japão. Aqui no Japão, o diagnóstico e a receita que eu tinha não vale pra cá, então eu não conseguia comprar remédios aqui. E então eu fiquei o tempo aqui até acabarem os remédios e depois de um tempo eu comecei a trabalhar normalmente, né? E nesse período me casei e tudo mais. E só que chegou uma hora em que no meu trabalho de novo as coisas começaram a ficar difíceis por causa dos problemas que eu tinha, né? De desatenção, não lembrava das coisas direito, algumas instruções e tal. Então eu resolvi procurar algum lugar onde eu pudesse ter essa receita japonesa, né? Mas eu não encontrei esse lugar, foi muito difícil. No primeiro ano que eu tentei, eu acabei desistindo porque só tinha lugares que falavam língua japonesa e para fazer esses testes são coisas que você tem que responder precisamente, porque o diagnóstico pode dar errado caso você não responda do modo correto e você tem que entender também o que eles estão te perguntando, né? Então eu resolvi não fazer e passei esse tempo todo sem o diagnóstico, sem poder comprar o remédio. Depois de algum tempo eu resolvi procurar para lugares mais longes de onde eu morava e eu consegui achar um lugar em Tóquio que eles fazem o diagnóstico em várias línguas. Eles têm psicólogos e terapeutas, né, de língua espanhola, brasileira, inglesa e japonês também, né? E eu fui para lá e fui tentar fazer esse diagnóstico com o pessoal, tal, e liguei para eles falaram tudo bem, pode vir. E eu fui atendido em japonês e português, né? O teste que eu fiz foi em português, por uma psicóloga que estudou aqui no Japão, mas que ela é brasileira. Então, o que eu queria contar para vocês agora é que ao fazer esse exame para conseguir o diagnóstico só para eu ter o remédio, eu tive uma surpresa. A minha surpresa foi que no primeiro momento eles olharam e falaram: olha, a gente aplicou uns testes aqui, o teste de QI, e deu algumas coisas diferentes, que é um teste que eles usam também para diagnosticar a área se tem TDAH, vai junto com esse teste também, né? Eles aplicam esse teste aqui também. E eles falaram, só que deu algo diferente, a gente vai precisar aplicar outro teste. Quando eles aplicaram esse teste, eu falei, mas tem coisa estranha, as perguntas estão meio diferentes aqui, né?
E eu comecei a ver, eu falei, esse daí tá indo pro lado do autismo. E aí eles aplicaram o teste. Eu tive que voltar na outra semana, porque eles iam revisar, acho que foi. Não, foi depois de 2 semanas. Eles pediram 2 semanas para fazer para analisar o teste e dar o diagnóstico. E aí, quando eu voltei, para minha surpresa, eu não tinha TDAH, mas eu tinha autismo. O médico me explicou tudo, falou todas as coisas que tinha que falar. Ele falou também que, em compensação, eu tenho um QI alto, né? Não sei o que isso quer dizer, porque minha vida sempre foi normal, como todas as pessoas. Mas ele falou assim que isso me ajudou a não agravar o meu caso de autismo. E ele me explicou tudo, o que é autismo, o que acontece, como que eu tenho que lidar com isso, tal, dei algumas dicas, né? E depois disso eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, a ler sobre o que é autismo. E o que eu queria dizer para vocês, assim, o meu diagnóstico, ele veio só aos 41 anos de idade. Eu passei por muitas dificuldades durante esses 41 anos. Então, o que eu posso dizer para vocês, assim, é que é sim importante ter o diagnóstico, mesmo com 41 anos de idade, mas teria ajudado muito se eu soubesse antes. Só que, pelo diagnóstico que eu tive, o meu autismo é leve. Então, eu consigo fazer as coisas normais, mas com muita dificuldade. Como eu disse, me agrava muitos problemas no trabalho, assim. Não que acarretam em coisas graves, mas atrapalham bastante, sabe? Então, assim, falando sobre o autismo, eu diria assim que eu tenho sim muitos problemas com isso. E alguns dos problemas são, por exemplo, eu recebo instruções de como fazer as coisas, mas se não for explicado em detalhe, eu perco algumas coisas das instruções. Eu não sou uma pessoa que consigo assimilar se não me for dado todos os detalhes. Um exemplo, por exemplo, assim, vai lá até o fundo e depois vira à direita. Só que, na minha cabeça, é até o fundo aonde desse fundo? O fundo do corredor, mas é lá na última parte? É um pouco antes da última parte do corredor? E se não tem parede? E se tem outra porta? Sabe? Eu tenho que passar a porta para ir lá pro fundo, então é muita coisa assim que eu não entendo. Tem que ser dado com exatidão as coisas, as explicações. E eu tinha dificuldades com isso. Instruções que são dadas pela metade é como se não tivesse falado nada para mim. Simplesmente eu não entendo direito o que as pessoas falam. E outra coisa também que eu tinha, eles falaram que eu tenho um aspecto que é muito... Eu tenho uma concentração muito alta nas coisas que eu faço. Então, se eu tô fazendo alguma coisa, um trabalho, e alguém chega do meu lado e fala rapidinho, olha, aconteceu isso e aquilo e precisa fazer isso, e ele sai e vai embora, eu simplesmente não ouvi o que ele falou. Eu não sei o que era para fazer. E tem vez que a pessoa chegava do meu lado, chamava o meu nome, e depois de um tempo eu acho que chamou meu nome. Ah, tá. Oi. E a pessoa já tinha falado, ele achou que eu tinha falado esse oi, ou ok, para a explicação que ele tinha dado para o que tinha falado. No entanto, eu não tinha assimilado nada do que ele tinha falado, do que a pessoa tinha falado. E já teve casos da pessoa tá me explicando coisa, mas eu tô com outras coisas na cabeça. Então, nesse momento, eu tenho que parar o trabalho, ter esse tempo de sair desse trabalho, a minha mente sair desse trabalho, para poder começar a absorver outra coisa, né? Isso são só alguns dos problemas que eu tinha. Então, essa parte de relacionamento eu sempre me achei muito estranho, mas é verdade, eu tenho isso. E depois que fui diagnosticado, comecei a ler, eu vi que tinha muito a ver com isso daí.
E antes eu não entendia simplesmente. Uma coisa que eu estava conversando recentemente também com a minha esposa é que eu dificilmente levo susto em situações perigosas. Assim, tem que estar muito na cara, mas eu não sou, por exemplo, uma pessoa está dirigindo e começa a dirigir de qualquer jeito o carro. Eu não sou uma pessoa que fica assustado no primeiro momento. Só depois que passou por alguma situação que eu vi, opa, isso daí teve um perigo real de algo acontecer, aí eu começo a ficar assustado. Mas eu não tenho essa reação muito rápida diante de coisas perigosas. Então são coisas assim que fizeram muito sentido para mim. E isso agora tem me ajudado muito a me entender, porque antes tinham coisas que aconteciam, eu simplesmente não entendia, ou eu achava, por exemplo, nesse caso das instruções, que eu era burro, que eu simplesmente eu falava assim, eu não tenho capacidade de entender. Outra dificuldade que eu tenho é de me expressar, me explicar ou falar sobre alguma coisa. Eu sempre tive essa dificuldade. Eu lembro que por muitas vezes eu pedi ajuda para minha mãe, para as minhas irmãs, para perguntar assim, esse jeito que eu tô falando dá para entender? Porque muitas vezes eu falava com as pessoas ficavam assim, que você quis dizer mesmo? Então são coisas assim que fazem a diferença, e é importante que a gente analise e veja, não para saber se a pessoa tem problema ou não, mas pra gente, né, conseguir também lidar com essa situação, saber o que tem que fazer, pra pessoa saber que, como eu pensava, eu não era burro, eu só tinha um jeito diferente de entender as coisas, um jeito diferente que as coisas tinham que ser explicadas pra mim, e entender que essa diferença, ela pode ser que não tenha uma cura, mas tem jeito de você conseguir viver na sociedade, tem jeito de você conseguir dar uma volta para conseguir fazer as coisas como uma pessoa normal. E num outro vídeo eu quero falar sobre isso também, sobre o que é ser normal, tá? Bom, eu fico por aqui, por enquanto, né, nesse momento, para não alongar demais, mas eu vou fazer outros vídeos falando sobre isso, explicando melhor, coisas que eu tenho lido e principalmente coisas que eu passo e como que eu fiz para contornar essas situações, e também para explicar um pouco de como eu vejo o mundo, como é o mundo para mim, porque uma coisa que eu tenho aprendido durante toda essa minha vida é que a minha visão de mundo é diferente de muitas pessoas. E eu queria passar isso para vocês, para ver se algum de vocês de repente se identificam e descobrem que talvez as dificuldades que vocês têm na vida não é por uma incapacidade sua, mas é por uma situação que você tem, e que isso tem apoio da sociedade para que você possa conseguir conviver com as pessoas e ter uma vida o mais próximo possível daquilo que eles falam que é o normal, tá? Bom, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Até outra hora então, tchau, tchau.